Tem pessoas que não têm consciência que cometeram um erro, que te feriram. Tem gente que falou coisa ruim pra você. Tem gente que puxou o seu tapete e ela não acha que isso foi coisa ruim. Nós acabamos sofrendo mais porque a gente fica esperando que o outro reconheça que errou e venha nos pedir perdão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E eu estou dando sequência à série sobre as parábolas de Jesus. Se você tem gostado, se você tem aprendido, se alguma coisa que eu falei nessa série, hoje é o 9º episódio, esse é o 9º episódio, se algo que eu falei aqui, que eu compartilhei com você, fez sentido, mudou a sua forma de pensar, então escreve para mim, me conta isso que eu quero saber. Eu fico muito feliz quando a mensagem que eu entrego aqui faz diferença na sua vida. Hoje eu vou falar sobre a parábola dos 2 devedores. E essa parábola, ela traz uma reflexão diferente das outras que eu trouxe até aqui. É uma parábola muito especial e que está registrada apenas no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 41 ao 43. E como já é uma tradição aqui do Pode Comunicar, eu vou ler 2 traduções, 2 versões do mesmo texto. A primeira é a tradução da Bíblia King James atualizada e a segunda é da NVT, Nova Versão Transformadora. Então vamos lá que eu vou contar a história para você. O versículo 41 diz assim: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Lembrando que essa é uma história que Jesus está contando. Então, depois de criar esse cenário, ele faz uma pergunta: qual dos 2 ama mais esse credor que perdoou a dívida? E replicou-lhe Simão. Esse Simão aqui é um fariseu com quem Jesus estava jantando. Naquela noite, quando ele contou essa história, Jesus estava jantando na casa de um fariseu chamado Simão. E Simão responde à pergunta de Jesus: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Vamos agora para a versão da NVT. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Essa é a história, esse é o cenário, essa é a ilustração que Jesus cria para passar uma lição. No storytelling, que é o que Jesus está fazendo aqui, sem usar esse nome, no storytelling a gente conta a história, a gente pega as pessoas pela mão, cria uma ilustração para que elas entendam, porque nós aprendemos mais por meio de histórias e com o uso de metáforas. É o que Jesus está fazendo aqui. Porque quando a gente absorve, entende a história, nossa tendência é aprender a lição que a história quer passar. E o que Jesus quer falar nessa parábola? Essa parábola é sobre gratidão e sobre perdão. E qual é o contexto? Eu quero te passar um contexto muito legal. Você deve ter reparado que a Bíblia King James, ela fala em 500 denários. Já a NVT fala em 500 moedas de prata. Eu fui procurar saber, para contar para você, o que é um denário. Você sabe o que é um denário? Vamos lá. Denário é uma moeda da época do Império Romano, uma época romana. E ela equivalia, naquela época, ao salário diário de um trabalhador comum. Então, um denário era como se fosse um dia de trabalho de um trabalhador comum. Aí eu trouxe para você aqui uma comparação com o nosso salário mínimo, vigente no Brasil hoje, que é de R$ 1.210.
Portanto, um dia de trabalho de quem recebe um salário mínimo equivale a R$ 55. Toda pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil recebe por dia, né, na média, R$ 55. Então a gente pode considerar que um denário vale R$ 55, sendo que a dívida de um dos homens era de 50 denários e a de outro de 500 denários. É uma diferença muito grande entre uma dívida e outra. Para você ter uma noção em reais. Óbvio que essa não é uma comparação exata. Existem alguns fatores da inflação que a gente tem que levar em conta, mas para você ter uma ideia da ordem do dinheiro, um homem, fazendo essa conversão de moedas para os dias de hoje, um homem estava devendo R$ 2.750, que são quase 2 meses de trabalho para quem ganha um salário mínimo. Já o outro homem, que tinha dívida maior, que devia 500 denários, essa dívida dele seria mais ou menos de R$ 27.500. Imagina, uma pessoa deve 2.750 e a outra 27.500. E 27.500 é cerca de 1 ano e meio de trabalho para alguém que ganha salário mínimo hoje no Brasil. Ou seja, para pagar a dívida, a pessoa teria que trabalhar 1 ano e meio, pegar todo o dinheiro e entregar para o credor, entregar para a pessoa a quem ele devia. Durante 1 ano e meio, essa pessoa não poderia gastar com comida, não poderia comprar uma roupa, não poderia gastar com lazer, porque ela tinha uma dívida. Ela teria que trabalhar 1 ano e meio, sem gastar nada do que recebesse para poder pagar. Olha a situação, olha o tamanho da dívida. E Jesus está falando aqui que um homem resolveu perdoar. E ele pergunta para o fariseu, qual desses vai ficar mais grato? Qual desses vai amar mais a pessoa que o perdoou? E ele fala, certamente, é o que tinha dívida maior. Essa história, ela nos deixa uma lição incrível, né? Quanto maior a dívida, maior a gratidão. Quanto maior a nossa dívida perdoada, maior é a gratidão que nós temos com quem nos perdoa. É sobre isso que Jesus quer falar. É sobre isso que Jesus queria ensinar aquele fariseu. Muitas pessoas erram sem saber. Muitas pessoas erram e não imaginam o tamanho do erro. E às vezes elas são perdoadas e elas não se importam. Jesus está trazendo aqui um cenário em que uma pessoa que perdoou muito amou mais. E a sequência dessa história, que já não é mais uma parábola, Jesus está no jantar, ele conta a história, ele conta a parábola. E na sequência acontece algo que é muito importante. Aqui no Pode Comunicar, eu sempre trago o contexto, o significado, que é o que Jesus quis dizer, o contexto histórico, quando é necessário explicar. Por exemplo, hoje eu falei sobre o valor de um denário. E também trago uma adaptação para a gente aplicar o conceito, a ideia que Jesus quer passar nos nossos dias, no nosso trabalho, na nossa mensagem. E o que eu quero trazer para vocês de adaptação para os nossos dias é que essa história ela serve como um alerta para o nosso coração. Um alerta. Por quê, Daniel? Por que essa história é um alerta? Justamente porque muitas das vezes nós não exercemos gratidão porque não entendemos que estamos sendo perdoados. Tem pessoas que não têm consciência que cometeram um erro, que te feriram. Tem gente que falou coisa ruim para você. Tem gente que puxou o seu tapete e ela não acha que isso foi coisa ruim. Tem gente que não te promoveu, não te chamou para uma festa, não te levou para algum lugar e isso te feriu, mas a pessoa não tem a menor ideia de que isso foi algo grave. E o alerta é justamente para essa situação. Às vezes nós nos ofendemos. Às vezes a gente sofre demais. Não estou dizendo que a dor não é real, que o sofrimento não é verdadeiro. O que eu quero chamar a sua atenção e alertar o seu coração é que muitas das vezes nós acabamos sofrendo mais porque a gente fica esperando que o outro reconheça que errou e venha nos pedir perdão. Só que isso, infelizmente, nem sempre acontece. Porque muitas pessoas não imaginam que elas erraram com a gente, que aquela palavra que ela fez de brincadeira feriu o nosso coração.
Por isso temos que estar alertas, proteger o nosso coração e não esperar o que os outros não podem nos dar. A gente precisa ser bom, a gente precisa reagir bem, mas esperar que os outros façam como nós fazemos é um pouco demais. Porque tem gente que não cresceu tanto quanto você. Tem gente que não evoluiu o pensamento, que não amadureceu as emoções. Tem gente que não é tão forte quanto você. Dessas pessoas, a gente não pode esperar aquilo que a gente é capaz de fazer. Guarda o seu coração. E eu vou mais adiante aqui. Eu lembro que uma vez, quero te dar um exemplo da minha vida. Eu lembro que uma vez eu me preparei, eu estava ouvindo muito sobre perdão, e eu me preparei emocionalmente para perdoar uma pessoa. Eu queria que aquela pessoa, anos atrás, tivesse me levado a alguns lugares, tivesse feito algumas coisas comigo que ela não fez. Eu via outras pessoas fazendo por outros, pessoas iguais a mim, e eu falei, por que não acontece comigo? Por que o fulano não faz comigo? E eu comecei a ter mágoa. Eu comecei a sofrer. Eu comecei a sentir raiva. Caramba, não liga para mim, não se importa com o que eu quero. E os anos se passaram. Aquilo ficou dentro do meu coração durante anos. Até que um dia eu falei, eu preciso perdoar essa pessoa. E a coisa maravilhosa do perdão é que o perdão não serve para você dizer, fulano tá certo, eu tenho que me pedir perdão. Não. O perdão, ele libera a gente. O perdão, ele faz a gente respirar aliviado, sem peso, porque o peso do mal que estava fazendo aqui dentro da gente está na lata do lixo. E eu fui lá perdoar aquela pessoa. E quando eu comecei a contar, eu chorei. Mas eu chorei copiosamente, porque aquilo tinha ferido o meu coração e há anos estava me machucando. E depois que eu chorei e falei tudo que eu tinha que falar, aquela pessoa olhou para mim com cara de espanto. Aquela pessoa olhou para mim e falou, olha, mas eu fiz isso, aquilo outro, e começou a citar coisas muito boas que ela tinha feito e que na cabeça dela eu deveria ter gratidão por isso. Eu tinha, mas eu tinha uma mágoa. No fundo, aquela ausência, aquilo que aquela pessoa não fez por mim, para ela não era absolutamente nada, porque ela não dava valor para o que eu queria. E aqui, gente, olha só que precioso. Não existe o certo e o errado. Mas você tinha que fazer. Não. É uma questão que um dá valor e o outro não dá valor. Mas eu gostaria tanto que você, vou dar um exemplo aqui, que você tivesse me levado para viajar nas férias num lugar que tivesse cachoeira. E a pessoa pensa, mas eu te levava onde tinha praia, que praia é muito melhor. Porque para uma pessoa a praia é legal, mas eu queria cachoeira. Eu criei uma expectativa, eu queria ouvir um pedido de perdão e a pessoa só consentiu, porque para ela não tinha valor. E é esse alerta que eu quero fazer aqui nessa adaptação, né? O pedido de perdão que eu esperava não veio. A pessoa só balançou a cabeça. Porque eu dei muita importância e ela não. Então guarda o seu coração. E às vezes, cuidado na hora de se sentir ofendido. Muito melhor você proteger o seu coração e não deixar que aquela mágoa entre e te ofenda. Guarda o teu coração. E agora eu quero contar para você a sequência dessa história. A história que Jesus contou. Ele estava num jantar na casa de um fariseu chamado Simão. E ele conta essa parábola, a parábola dos 2 devedores. Mas a história continua. Eu vou ler para você. Eu separei 2 trechos. O primeiro é do 36 ao 40. Diz assim, esse é o início da história. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Temos aqui 3 personagens. Jesus, que está contando a história, o fariseu chamado Simão, que abre a sua casa para oferecer um jantar para Jesus, e uma mulher pecadora que tinha um frasco de perfume muito caro. Naquela época, Jesus ele arrastava multidões. Então, se ele estava no lugar, muitas pessoas iam. E muito provavelmente, nesse contexto, aquela mulher entrou na casa do fariseu.
O versículo 38 diz assim: em seguida, ajoelhou-se, está falando da mulher, a mulher se ajoelhou aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Essa é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Uma mulher se ajoelha aos pés de Jesus, chora, a ponto de molhar os pés dele. Ela seca com o cabelo e joga perfume nos pés de Jesus. Isso aqui é uma postura de humildade, arrependimento, devoção. Tudo isso foi oferecido a Jesus por aquela mulher. Agora, presta atenção no versículo seguinte. Olha aqui, 39. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu essa cena, viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Em vez de Simão, o fariseu, olhar e falar: nossa, que bonito, que cena, que reverência. Em vez dele olhar a beleza da cena, como eu descrevi há pouco, aquele homem preferiu duvidar de Jesus. Ele não conseguiu entender que diante dele estava acontecendo um pedido de perdão, o reconhecimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele homem fariseu não conseguiu entender isso, a ponto de pensar: se ele fosse profeta, ou seja, se ele tivesse poderes de adivinhar, de saber, ele entenderia que essa mulher que está encostando nele é uma pecadora e jamais permitiria uma coisa dessas. Você vê que, diante de uma cena, nós podemos nos emocionar ou podemos questionar. Aí eu pergunto para você, no seu dia a dia, quando você vê alguma coisa, como é que você reage no seu coração, com você mesmo, com você mesma? Você questiona a legitimidade ou você tenta entender o que está acontecendo? Você procura ajudar ou você procura combater? Porque a forma como a gente encara as coisas e vai pensar nelas vai determinar as nossas ações. E o que a gente faz, a gente planta. O que a gente planta, a gente colhe. A vida vive nesse ciclo. E o que a gente interpreta, pensa e faz, determina como serão nossos próximos dias. Vou continuar aqui na história, pulando alguns versículos, que Jesus conta a história. Ele termina, quando o homem fala que ela é uma pecadora, Jesus começa a contar a parábola que eu contei aqui no início do episódio. No versículo 44, depois de contar a história, depois de contar a parábola dos dois devedores, Jesus voltou-se para a mulher e disse para Simão, o fariseu: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, Jesus está falando: Simão, quando eu entrei na sua casa, você não ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, Simão, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos. Jesus sabia, portanto, que ela era uma pecadora. Jesus sabia exatamente quem estava diante dele. A suspeita que Simão, se ele fosse profeta, ele saberia. Jesus sabia. E mesmo sabendo, permitiu que aquela mulher fizesse o que fez. Versículo 47 de novo. Eu lhe digo, Simão, o pecado dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou. Vá,
em paz. A postura do fariseu, a postura do questionador, sempre vai ser a dúvida. Sempre vai ser de apontar o dedo. Muitas pessoas, às vezes, estão diante de Jesus, de uma manifestação de Jesus, e elas questionam, será que é isso mesmo? Tem certeza? Mas Jesus nos ensina aqui que a postura correta é se ajoelhar e reconhecer que Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Olha só, que oportunidade foi dada a Simão. Jesus foi na casa dele. Jesus jantou com ele. Ele podia ali se arrepender e ter todos os seus pecados perdoados. Mas muito provavelmente, Simão não tinha ideia que os erros dele eram pecados, que o que ele fazia era ruim. Por isso, ele sequer pediu perdão por alguma coisa. Às vezes, nós precisamos reconhecer os nossos próprios erros diante de Deus, para que a gente seja perdoado e siga em paz. Muitas das vezes, nós temos que seguir o exemplo dessa mulher pecadora, que se humilhou, se sujeitou. Ela podia ser arrancada à força dali, mas ela falou, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E levou algo caro, um perfume caro, para colocar nos pés de Jesus. A conclusão dessa história extra que eu quero que você guarde no seu coração, eu quero que você pense agora nas pessoas que são apaixonadas por Jesus, muito apaixonadas por Jesus. Às vezes, quando a gente está numa reunião e você vê que tem alguém que chora, alguém que grita, alguém que começa a falar de Jesus e se emociona, e aí você pensa, você não, alguém pensa. Ah lá, uma pessoa desequilibrada. Ih, deve estar com muito problema. Não pode falar, começa a chorar. Às vezes a gente julga sem conhecer a pessoa. Por que aquela pessoa é muito apaixonada por Jesus? Porque muito provavelmente ela tinha consciência do pecado dela e ela foi muito perdoada. Então ela vive um grande amor. Ela vive algo que ela não consegue controlar, que o corpo dela só consegue reagir de uma forma, colocando emoção para fora, chorando, perdendo as forças, porque ela muito ama quem está diante dela. Essa, para mim, é uma das mensagens, ilustrações, histórias mais lindas da Bíblia. Infelizmente, muitos de nós não temos a real consciência do sacrifício de Jesus. Muitos de nós não entendemos exatamente o que ele fez. Na cultura judaica, era uma bênção, era sinal que Deus estava com a família quando a família tinha muitos filhos e netos e tinha gerações e gerações. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que em muitos trechos o autor do texto está dizendo assim, fulano que era filho de ciclano, da linhagem de não sei quem. Porque para eles, como para a gente também é muito importante a descendência. Era sinal de que Deus estava sobre aquela família. Tanto que a mulher que não podia ter filhos era considerada amaldiçoada. Agora Jesus abriu mão de ter filhos. Jesus abriu mão de ter uma descendência física, filho, neto, porque ele tinha pouco tempo e ele precisava se dedicar à mensagem que ele veio trazer. A gente sabe no nosso dia a dia como é difícil conciliar trabalho com os afazeres da casa, da família, levar na escola, estudar junto, fazer o exercício. Jesus também sabia disso. E ele fez uma opção. Ele falou, a minha missão é salvar o mundo, a minha missão é entregar uma mensagem que vai levar as pessoas ao Pai, então eu vou me dedicar a isso. Então Jesus abriu mão de uma tradição dos judeus, que era ter descendentes, para cumprir o propósito que tinha na vida dele. Jesus abriu mão de algo que era visto como uma bênção para morrer por você na cruz. E isso para mim é muito sério. Ele não se casou, ele não teve família, ele abriu mão de tudo isso para que nós pudéssemos ter. Ele abriu mão de tudo isso para que eu e você pudéssemos ter. Quando você começa a entender o sacrifício de Jesus, o esforço dele, tudo o que ele fez, você começa a entender que, caramba, eu não posso errar, eu não posso cometer pecadinhos nem pecadões.
Porque olha o que esse homem fez por mim. Porque Jesus, o sacrifício dele serve para nos livrar da herança que Adão jogou sobre todos nós. Mas também ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa o pecado original e a herança maldita disso e tudo aquilo que a gente faz. E eu acredito que as pessoas que se emocionam diante de Jesus, que choram, que às vezes chamam a atenção, são aquelas pessoas realmente apaixonadas por Ele. Quando nós temos a real noção do sacrifício de Jesus, do esforço de Jesus, quando nós entendemos o tamanho do nosso erro e do que nós fomos libertados, quando a gente entende que o que a gente precisava pagar foi pago por outra pessoa, foi perdoado por outra pessoa, a gente faz que nem a mulher dessa história. A gente se ajoelha diante de Jesus e a gente chora e a gente agradece. As pessoas que têm real noção, e eu conheço muitas, que são apaixonadas por Jesus, e essas pessoas são uma grande inspiração para todas que estão à volta dela. As pessoas que têm real noção do sacrifício, do esforço que Jesus Cristo fez na cruz, essas pessoas têm nojo de fofoca. Elas têm raiva da contenda entre irmãos. Elas jamais se propõem a fazer isso porque elas sabem que isso desagrada o coração de Deus. Essas pessoas têm aversão ao mal. Elas não podem de forma alguma compactuar com isso, porque isso as afasta de Deus e elas já estiveram afastadas de Deus e elas não querem mais passar por isso. Quando as pessoas têm a real noção do que Jesus fez, do que Jesus representa, elas se negam a errar. Por mais que a tentação venha, ela para e pensa, não, eu não posso, eu não sou assim, eu fui perdoado, eu sou uma outra pessoa. E quando essas pessoas entram na presença de Jesus, o que elas mais fazem é se ajoelhar e dizer, muito obrigado, Jesus, eu te amo muito, eu te amo muito, eu te amo muito. Quem muito ama, muito foi perdoado. A gratidão é gerada com perdão. E um coração grato agrada a Deus. Cuida do teu coração. Reconheça se você tem que pedir perdão. Perdoe quem você tem que perdoar. Faça florescer dentro de você as raízes e as flores da gratidão, do perdão. Porque isso vai te libertar de problemas e eles nunca mais vão te perseguir. Lembre-se, sempre que você ver uma pessoa chorando diante de Jesus, é porque aquela pessoa muito ama. E é muito bom estar do lado daqueles que muito amam aquele que fez tudo por cada um de nós. Essa foi a parábola dos 2 devedores que Jesus contou exclusivamente no livro de Lucas. Se você gostou dessa história, eu peço que você encaminhe para um amigo, para uma amiga, que você deixe um comentário, que você printe a tela, coloque nos stories do seu Instagram e me ajude a divulgar a mensagem do bem. Lembre-se, você tem uma mensagem, a sua mensagem é boa, ela faz diferença nas vidas das pessoas, então você é uma flecha. Você é afiado, é afiada e tem direção. E uma flecha, ela atinge o mal, ela para o inimigo e permite o avanço da mensagem do bem. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua audiência. A gente se vê no próximo Pode Comunicar. Eu te desejo saúde e paz.